E é interessante porque a planta é a base, né? Outro dia eu vi você dizendo em uma de suas palestras, acompanhando aí pelo Instagram, que você falou assim, um bom produtor de grãos é um bom produtor de raízes. E a planta é um todo que interage com o ambiente. Quando você fala em fisiologia, a maioria das pessoas fala, nossa, isso é uma ciência quase que oculta, proibida, mas não é. É o processo diário da planta, da fotossíntese, absorção de água e transpiração. Mas hoje, Chavarri, a gente tem alguns desafios. As condições ambientais para a gente poder desenvolver a planta, e aí vou começar a falar da minha área desde a semeadura, elas são desafiadoras. Os materiais para se tornarem mais produtivos se tornaram mais sensíveis. Reduziu-se ciclo. Então, hoje eu digo que o plantio de soja no Brasil é o maior teste de envelhecimento acelerado do planeta. É o maior teste de envelhecimento acelerado. Como que você vê hoje esse entendimento, né, do desafio que o produtor tem de começar certo uma lavoura para que ele possa depois pensar, eu digo depois, né, na sequência, mas se ele não começar bem a lavoura com o stand necessário, ele não vai conseguir tocar ela. Então, inicialmente, né, como que você entende esse processo de implantação da lavoura e depois disso, a planta já nascida competindo lá com as plantas que estão do lado dela, quais são os desafios da fisiologia, ecofisiologia, para o produtor hoje ter a segurança de produzir bem? Perfeito. Cara, eu vejo o seguinte, Coimbra, antes de chegar na implantação, que é fundamental, não é? De maneira geral, me corrija dentro das tuas percepções, mas eu vejo assim, cara, que num ano normal, quando eu falo normal, que não é um ano que o cara no Paraná perdeu para granizo em algumas partes, que no sul ele perdeu para ferrugem em outras partes, que no Mato Grosso ele perdeu para falta d'água, para mancha-alva, etc. Mas num ano, dentro de uma relatividade, uma condição normalizada, eu vejo que o estabelecimento define a metade, cara, no mínimo, do dinheiro que o cara coloca no bolso, né? Concordo. E aí, dentro desse ponto, isso é fundamental. Mas dentro da ideia de construir, e o grande seguro, e aí tu citou essa percepção que a gente tem e divide, que é o seguinte, cara, às vezes a turma de alguma companhia, alguma cooperativa, me leva em alguma região e fala assim, ó, Geraldo, esse produtor aqui ele é referência na região. Os outros olham ele como uma referência, ele tem uma estabilidade produtiva maior, etc. Aí, o que me chama a atenção há anos? A gente abre trincheiras, aproximadamente 15 a 30 por ano, rodando pelo Brasil. Às vezes tem mais no Mato Grosso, tem mais na Bahia, tem mais no Paraná, mas e no Rio Grande do Sul é variado. E a gente olha muito para raízes. E aí, cara, é batata. E é isso aí que é essa minha percepção bem básica. Ou seja, um grande produtor de grãos com estabilidade, ele inicialmente é um baita produtor de raízes. Porque na média brasileira, quando a gente abre trincheira, Coimbra, cara, é 1 palmo de raiz. E olhe lá, né? E olhe lá. E desse 1 palmo, a gente tem assim 75% dela com uma pilosidade mais bonitinha, numa faixa de 10 centímetros. Olha só. Claro, eu posso chegar, como eu cito alguns, sei lá, os irmãos Massaro, lá em Unai, Minas Gerais, e já a primeira vez que eu fui ver, alguns 10 anos atrás, uma raiz a 1,80 m, não é? Mas dentro desse contexto, aí essa lógica eu vejo, e aí falando de maneira bem simples, como a gente trabalha nesse ponto, eu vejo que o produtor, que ele está no meio da prateleira da produtividade, pela uma lógica brasileira ampla, ele tem 0 de alumínio até 40 centímetros, ele não tem 2 grandes pontos de compactação, onde a raiz faz curva, geralmente entre 6 a 12 centímetros, e lá por baixo 25 a 30, e ele tem o cálcio e o fósforo mais homogêneo. Esse cara... E aí, quando eu falo cálcio e fósforo mais homogêneo, nós temos um estudo, faz parte de uma tese de doutorado, foi me orientada, a Marielle Miller, hoje minha parceira, sócia, e a Marielle, nessa parceria de trabalho, mostra na tese de doutorado dela que as concentrações estouradas de cálcio e fósforo em superfície, elas limitam o crescimento radicial, e a gente percebeu, e aí eu começo a ver isso no campo. Cara, toda vez que de 0 a 5 para 6 a 10 eu chego a ter 2 vezes e meia concentração desses elementos de um ou de outro, cara, a raiz é penalizada. Não é só isso. Eu posso falar de boro, eu posso falar de zinco, porosidade, matéria orgânica, potássio, mas sempre quem fica nessa frente, e aí a gente vai falar assim, cara, a gente está olhando para o básico, a gente está olhando para calcário, compactação, formas de colocar o elemento,
E aí eu não entro em nenhuma seara daquela coisa xiita que a gente vê pelo Brasil, que o cara sai do sul e chega aí no Cerrado e fala assim, adubar lanço está errado. E não é verdadeiro. Eu tenho situações aqui no sul, cara, que o cara tem assim, ó, o cara não mexe no solo desde 1980, faz adubação na linha desde 1980, referência em plantio direto, mas ele não tem milho. Ele tem 2 raízes menores, ele tem trigo e soja, e eu olho a dinâmica de concentração de cálcio e fósforo em superfície, cara, às vezes é igual a um grande grupo aí do Cerrado, que tem a soja como segundo plano e o algodão é mais importante, faz tudo a lanço, naquele batidão que conhece muito bem. Então, eu vejo que aí está o nosso grande primeiro desafio.